Nosso 28º, é isso? 29º. 29º Círculo de Reflexão. A gente tem contado desde que a gente começou em fevereiro de 2018 e, portanto, são 29 meses que a gente se encontra todos os meses, um sábado de manhã. Em geral, a gente tem se encontrado na Casa do Povo, porque antes dessas situações pandêmicas, o nosso espaço de conversa e de pensamento, e com esse sentimento de que faz falta lugares em que a gente possa se dispor a pensar juntos em temas que são importantes para a gente contemporaneamente, também do ponto de vista de questões que tocam a vivência judaica de maneiras variadas, e que a gente possa, a partir da escolha de um tema, aprender mais, seja pelo relato de alguém que estuda ou trabalha com o tema, seja pela leitura de um texto, seja pela discussão de algum outro objeto cultural, sempre tendo essa dimensão de que a gente se coloca no lugar, pode aprender com o outro, inclui um pouco dos nossos ciclos, dos nossos conhecimentos formatados para nos abrir à escuta dentro da diversidade que a gente tem, que é de faixa etária, de origem, que é às vezes também de religião, e que a gente, portanto, saia com outras questões e possa se colocar diante de novos pensamentos para tratar esses temas, né? Essa comunidade, já depois desses 29 encontros, ela tem se mostrado sempre variada, e significa que a gente tem gente que está na maior parte dos encontros, a gente tem gente que só aparece em alguns, a gente tem alguns que se incorporam no meio do caminho e permanecem. Isso é uma coisa muito querida. E uma das coisas que a gente faz no início dos nossos encontros é uma brevíssima apresentação de cada um, com esse sentimento de que há um gosto em que a gente possa ter uma ideia de com quem a gente está conversando. Isso para, às vezes, até o convidado que vem falar, mas também porque, às vezes, a gente acaba descobrindo outras pessoas que estão em áreas próximos, e isso também estreita as nossas relações. Então, a gente começa com esse círculo, a Suzana depois vai ajudar aí, chamando as pessoas para fazerem essa breve apresentação, e no final a gente termina com o nosso convidado. O nosso convidado hoje é o Avram Milgram, conhecido por Tito, e o Tito que nos honra muito aí, ter aceitado o nosso convite para estar hoje no Círculo. Também conta um pouquinho da sua história, do seu lugar social. E aí, após a sua apresentação, o Tito começa a sua fala. Beleza? Combinando também que depois a gente tem a nossa rodada de comentários ou de questões, e que as pessoas se organizam para poderem fazer essas questões ou colocações de forma que a gente consiga dar a possibilidade de voz a um bom número de pessoas, que a gente possa manter isso num tom de diálogo. Bom, eu sou a Lília Starobinas, uma das coordenadoras do Círculo, junto com a Suzana, com o Gabriel, com o Daniel Dueck. Sou ligada à Casa do Povo por ter estudado no Scholem toda a minha vida. Eu vou brincar com e próxima também da Casa do Povo nesses últimos 10 anos de intensificação, de um novo momento aí de atividades. E, enfim, enorme prazer de participar dessas conversas com todos vocês, todos os sábados, todos os meses. Su, seu microfone. Boa. Eu vou chamando cada um de vocês e peço que vocês façam uma breve apresentação. A Marina Sembat. Muito bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Eu sou a Marina, fui aluna do Scholem, professora do Scholem, fui presidente do ICIB e atualmente eu cuido da memória do acervo da Casa do Povo. É um grande prazer estar com vocês e é um grande prazer
rever o Abrão Milgram, que não vejo há quase 10 anos. Assim, junto comigo está o Gueta, que também é da Casa do Povo. Eu vou passar para ela antes de passar para outra pessoa, tá bom? Perfeito. Eu sou o Gueta Sendax e sou uma das fundadoras da Casa do Povo. Eu dirijo o coral que existe. Agora estamos um pouquinho afastados devido à situação da pandemia, mas logo, logo que nós vamos recomeçar o nosso trabalho de divulgação da canção Íris. Um abraço a todos, é muito, muito bom estar com vocês. Desculpa, gente, o Gabriel Neister. Eu sou Gabriel Neister, eu sou um dos co-organizadores do Círculo e estudo arquitetura, estou terminando de estudar arquitetura na FAO e me envolvendo em pesquisas, estudos judaicos, sobre espaço, sobre arte, representação, imagem, e muito feliz de estar mais uma vez com vocês aqui. Daniel Dueck. Oi, gente, tudo bom? Sou Daniel Dueck. Trabalho no SESC, junto com a Lilian, Suzana, Gabriel, organizo o Círculo de Reflexão e sou do Conselho da Casa do Povo. Bom estar com vocês e com o Tito hoje. Hugo. Não é o Hugo, É a Zilda. Zilda. Zilda, tá mutado. Se você puder desmutar. Fique embaixo, ao lado do videozinho. Ainda não estamos te ouvindo. Certo. Bom, então, Samuel Nilma. Ela não conseguiu falar. Eu tenho a impressão que ela pediu para deixar para depois. Né? Isso aí. Tá, o Samuel também não pode, então vamos para o André. Gente, eu tinha tentado de 2 jeitos, não tinha conseguido. Acende a luz para mim. Bom dia a todos, eu sou André Dueck, Pode ficar muito som? coordeno uma fotojornada, que é uma saída mensal para fotografar lugares e eventos interessantes na cidade de São Paulo. É um prazer estar com todos vocês hoje de manhã. Milton e Yara Diniz. Se puder desmutar e fazer uma breve apresentação, Yara. Francisco, gente, já como tá velha, não estava reconhecendo. Não é só nós, né, que envelhecemos. E não pode falar alto. Ok, Suzana. Entrei agora. Para se apresentar, é isso? Desculpa, fazer uma breve apresentação. Ah, tá. Bom, eu frequento a Casa do Povo. Eu sou antropóloga, historiadora e trabalho com memória. Perfeito, obrigada. Horácio? Eu sou Horácio, estou morando em Curitiba, mas sou ex-aluno do Scholem e filho da Algueta. Obrigado. Próximo é Célia Cimbalista. Bom ver o Horácio depois de tanto tempo. Sim, sou Célia Cimbalista, faço parte da Casa do Povo bem antes de eu ter nascido, né, Algueta? Então, é um prazer estar com vocês. Ano passado não pude praticamente participar de nenhum encontro, porque justamente tinha sempre trabalho aos sábados. Então, agora, na pandemia, tá bom para mim. Mauro Malin. Oi, bom dia. Eu sou jornalista e aqui ao meu lado está a Cristina Conde, que também é jornalista.
que também tem participado. Dina Lida, se você estiver nos ouvindo. Talvez a Dina tenha problema com o microfone, Su. Perfeito. Dina, se você conseguir, a gente depois ouve essa apresentação, tá bom? Perfeito. Emil? Oi, eu sou Emil, eu sou conselheiro da Casa do Povo, sou historiador e filósofo e pesquiso comunidades judaicas que foram exterminadas na Shoah e que são pouco conhecidas no mundo, como iugoslava, estoniana, etc. A Lília me convida para o Círculo de Reflexão basicamente desde o primeiro, e acho que essa é a primeira vez, como a Célia, que eu consegui também participar por ser remoto. Obrigado, Lília. José Marcos Tallenberg. Oi, eu sou José Marcos Tallenberg, médico da saúde pública aqui de São Paulo, e, diferente da Lilian, eu estudei minha vida toda no Renascença, numa época onde ser sionista e ser comunista eram coisas, né, completamente diferentes de hoje, que, aliás, é uma boa discussão hoje para a gente estar discutindo o que é ser sionista, o que é ser comunista, o que é ser progressista. É isso. Tânia? Se a Tânia tiver algum problema, depois a gente ouve ela. Luíse? Oi, Luíse Frenkel, professora de Língua e Literatura Grega Antiga da USP, particularmente conhecimento da Casa do Povo e desse círculo através da Suzana, e foi um prazer conhecê-los no último encontro, então eu voltei para ouvir também essa contribuição da discussão. Que bom, Luíse. Bom te ver de novo. Tânia, que não é Tânia, voltou. Se quiser se apresentar. Eu, Henrique, marido da Tânia, nós dois somos advogados, nós frequentamos a Casa do Povo e somos entusiastas das iniciativas, adoramos as discussões do círculo, então estamos acompanhando aqui. Michel German. Oi, sou Michel German, historiador do Rio de Janeiro e um dos diretores do Instituto Brasil-Israel. Samuel Kilstein. Oi, eu Shmulik, eu vivo no século XIX, mas tenho participado do círculo com bastante frequência. É isso. Silvio. Samuel. Eu sou Silvio Otinski. A Lilian faz toda vez questão de fazer eu lembrar que, infelizmente, eu não estudei no Scholem. Eu sou professor e psicanalista. Fico muito contente sempre que eu posso vir nas conversas do grupo e estou muito feliz de ver o Tito. Ilona. Se houver algum problema, a gente segue depois. Então, com a Ilona. Nancy. Bom dia, eu sou Nancy Rosenchan, professora da USP. Obrigada, Nancy. Dani Abensur. Bom dia, eu sou de São Paulo, trabalho com comunicação e frequento a Casa do Povo de vez em quando e também o ciclo. Adriana. Bom dia, eu sou a Adriana Boab Bialski, eu sou aluna de mestrado e orientanda da professora Nancy Rosenchan, com o tema de museus judaicos e o Museu Judaico de São Paulo, e sou voluntária lá no Museu Judaico também. Luiz Fernando. Oi, dá para ouvir? Dá sim. Eu sou Luiz Fernando, eu
estudei Ciências Sociais na USP e hoje faço mestrado em Filosofia. É isso. Geraldo Cohen. Oi, Geraldo Cohen, especialista em software e TI, e frequentador dos círculos com muito gosto. Miguel. Miguel, você precisa desmutar, tá bom? Embaixo. Olá, eu sou Miguel Abadi, sou matemático, professor da USP, um dos que lamenta não ter estudado no Scholem. Sou argentino. E, bom, comecei a frequentar a Casa do Povo com o grupo Schleppers e sou frequentador do Círculo de Reflexões. Lúcia. Oi, bom dia. Eu sou historiadora, faço doutorado. Eu acho que é isso. Bom, sou fã do Casa do Povo e do Círculo. Obrigada, Lúcia. Suzana? Eu? Isso. Bom dia. Minha formação sou física, mas trabalho na área de informática e também sou fã Meu nome é Suzana, né? E também sou fã da Casa do Povo. Beth. Bom dia. É para mim me apresentar, que eu estou entrando. Isso, Beth, se você puder falar algumas palavrinhas. Bom dia a todos, eu sou psicanalista, trabalho na área de saúde do trabalhador e judaicamente estou ligada ao grupo dos Schleppers, ao Observatório Judaico de Direitos Humanos, Henri Sobel, e agora ao Meretz. É isso. Ricardo Bensen. Será que já ativou o áudio? Você mandou uma mensagem aqui para todos que estava sem áudio. Bom, se tiver qualquer problema, a gente pode retomar logo adiante. Eu vou retornar aqui para ver quem que não tinha se apresentado. É o Samuel. Bom dia a todos, sou Samuel. Como Silvio, eu também não estudei na Casa do Povo, apesar de morar ao lado da Casa do Povo, mas eu tive a oportunidade de frequentar o clubinho durante alguns anos, no início dos anos 60. Eu frequentei o movimento sionista, fui para Israel, onde eu estudei, eu sou físico, mas eu sempre trabalhei com tecnologia de informação. Atualmente atuando no Observatório Judaico, no Meretz, Geoprog, e há 3 anos atrás eu tive a oportunidade de encontrar pessoalmente o Tito em Jerusalém, estava com meu filho. É isso, é um prazer revê-lo, e eu participo aí do Círculo. Não só participo, como eu costumo gravar todos os eventos, né? Então, mais um para a coleção. Obrigada, Samuel. Zilda, você quer fazer uma apresentação? O problema é o microfone que não está funcionando. Está ouvindo, não? Estamos te ouvindo bem. Ah, que bom. Então, eu estudei no Scholem, realmente, fiz toda a minha vida infanto-juvenil no clubinho da Casa do Povo, na própria Casa do Povo. Depois os caminhos foram se afastando, não politicamente, mas por razões de vida. Estamos aqui agora. É isso. Obrigada. Gente, eu acho que todo mundo se apresentou. Se eu tiver esquecido alguém, por favor, me avisem. Se não, eu já passo a palavra para o Tito se apresentar e iniciar o encontro de hoje. Acho que, a princípio, não esqueci ninguém. Se você pudesse apresentar, Tito, e já introduzir o assunto. Ok. Então, Agut Shabbos ou Shabbat Shalom. Eu creio que pelo menos 50% dos que se apresentaram eu conheço pessoalmente. Conheci em algum momento da minha vida
ou aqui ou no Brasil. Eu sou historiador e agora aposentado, trabalhei 30 anos no Yad Vashem e me ocupei de história judaica, publiquei alguns livros e artigos. Muito bem, mas eu fui convidado por vocês para falar de algo que está nos causando uma profunda angústia. E que se trata de que, hoje em dia, nós vemos uma série de fenômenos, líderes populistas, antidemocráticos, antiliberais, em diversas partes do mundo, Israel e Brasil, inclusive, e que isso nos faz lembrar épocas anteriores, de 100 anos atrás, 90 anos atrás, e, de repente, são fantasmas que exorcizam e nos trazem um certo mal-estar. E aí, então, falaram comigo para ver se, em que medida eu posso fazer algum paralelo entre os dias de hoje e os dias do século passado, nos anos 20 e 30. Eu creio que eu vou tentar fazer duas coisas. Primeiro, encontrar elementos paralelos e fenômenos que diferem dos dias de hoje. Se eu me remeto à época dos anos 20 e 30, princípio dos anos 40, que foi a época mais trágica da história judaica moderna, e que terminou com o assassinato de 6 milhões de judeus, diria que a situação naquela época, a diferença de hoje, é que o mundo estava polarizado praticamente em dois campos. O campo fascista e o campo antifascista. Mas o clima mundial estava carregado, estava impregnado desta dicotomia entre um campo que queria mudar a ordem do mundo, queria transformar o mundo, queria destruir e corroer todas aquelas tradições que vieram desde a época da Revolução Francesa, que trouxe as ideias fantásticas da igualdade, da solidariedade, do iluminismo. E, por outro lado, se criou o campo antifascista e houve uma guerra, uma luta, não só de ideias, mas a nível político no mundo inteiro. E esta é uma das grandes diferenças que há entre aquela época e hoje em dia. Porque naquela época há um outro fator que eu não encontro nos dias de hoje, que é a centralidade dos judeus na cultura política e no mundo daquela época. Ou seja, a grande motivação que havia em torno da presença do judeu no mundo inteiro estava associado com a Revolução. Ele tinha até também, foi cognominado como judo-comuna, judeu comunista, e estava associado com a conspiração, que teve uma expressão... Mas eu não estou vendo eles, eu queria ver eles, mas não ser vista. Estou ouvindo outras vozes. E que teve uma expressão naquela falsidade que eram os protocolos dos sábios de Sion. Ou seja, o judeu, naquela época, no mundo inteiro, em níveis diferentes, era uma bomba
que deveria ser eliminado. Não, eu não estou usando o termo em português certo. Não é que hoje em dia o antissemitismo desapareceu, ele continua existindo, mas não é no mesmo nível que havia nos anos 20 e nos anos 30, que praticamente todo mundo, a presença judaica era uma presença ameaçadora, era um elemento que deveria ser eliminado da vida pública, da cultura, da política, da economia. E nesse sentido, havia um mundo global que era o denominador comum em relação ao judeu, que hoje em dia isto mudou. Novamente eu digo, não que o antissemitismo tenha desaparecido, mas a motivação antijudaica ela não é a mesma como havia naquele então. Um outro elemento que também é diferente dos dias de hoje é de que nos anos 20 e 30 havia uma avidez por parte de certas potências de aumentar seus territórios, de imperialismo. Sem dúvida, a Alemanha, a Itália, em 35 invadiu a Abissínia, a Etiópia, em 38 até a Polônia tomou uma parte da Tchecoslováquia. Enfim, a questão do imperialismo, da conquista, era um fator que era premente, existente, era fundamental nas relações entre os Estados, e hoje em dia isto diminui praticamente, é bem diferente do que naquela época. Nesse sentido, o que se ouve hoje em dia desses líderes, eu vou citar alguns, por exemplo, o Trump nos Estados Unidos, o Bibi Netanyahu em Israel, o Bolsonaro no Brasil, o Viktor Orbán na Hungria, o Mateusz Morawiecki, o seu colega Andrzej Duda na Polônia, o líder hindu, o Duterte nas Filipinas. Enfim, eu não citei todos, ainda há vários que nos últimos anos têm adotado uma política populista, uma política de mantendo as características da democracia, a base da democracia. Mas essa diferença entre o populismo, uma das diferenças do populismo e o fascismo naquela época, o fascismo queria destruir e substituir uma ordem por outra, muitas vezes utilizando grupos paramilitares e a força. O populismo de hoje, ele mantém a estrutura democrática, mas ele debilita essa estrutura democrática, desacreditando as lideranças, atacando a imprensa, são com atitudes anti-intelectuais, não chegam a criar grupos paramilitares, mas diminuindo o caráter da sociedade civil, das instituições civis, da justiça. Nesse sentido, há também uma diferença entre os dias de hoje e os anos 30, que naquela época, praticamente na Europa, falando na Europa, excetuando a França, a Suíça, os países escandinavos e a Inglaterra, quase toda a Europa estava, de uma forma ou de outra, vivendo um tipo de fascismo. E nesse sentido, quer dizer, há uma diferença entre aqueles anos e os dias de hoje, mas
esses líderes e o que está ocorrendo hoje nos faz lembrar, nos associa, nos leva a pensar de que novamente estamos à beira de uma situação parecida, similar àquela época, mas, como nós sabemos, a história não se repete nunca. A história ela é única e em cada momento ela tem condições únicas que produzem certos fenômenos, mas o populismo de hoje em dia às vezes nos faz lembrar aquela época difícil, dura e trágica para o ser humano, para a humanidade, mas as diferenças são, acredito, até maiores do que as similitudes. E um outro aspecto que eu quero tratar é de que isto é algo similar entre os diversos paradigmas populistas de hoje em dia e aquele mundo polarizado entre dois campos, o fascismo e o mundo liberal democrático, é de que tanto naquela época quanto hoje em dia, eu acho que o denominador comum é um ataque que está ocorrendo hoje em dia à tradição da Revolução Francesa, ao humanismo, ao iluminismo, ao liberalismo, aos direitos humanos, ao individualismo. Para isso, esses líderes não medem esforços para desacreditar as oposições, neutralizar instituições estatais, do Estado, e instituir um de incitação da população, principalmente contra imigrantes ou setores que não são legítimos, muitas vezes, na sociedade. No caso de Israel, a população árabe. No caso dos Estados Unidos, são os negros. No caso de países europeus, são os imigrantes que vieram, que continuam vindo do Oriente Médio, ou que vieram no processo de decolonização. E nesse sentido, são elementos que eu vejo como contínuos entre aquela época e os dias de hoje, e que nos faz muitas vezes pensar que estamos novamente à beira ou até vivendo dias sombrios parecidos com a época anterior à Segunda Guerra Mundial. Eu acho que não é à toa também que nesse discurso público nós temos visto nos últimos tempos um maior uso e abuso do Holocausto. Eu acho que há 2-3 semanas atrás, vocês mesmos foram testemunhas no Brasil daquelas aberrações que foram feitas pelo ex-ministro da Educação, Weintraub, acusando o Tribunal Federal de haver cometido uma crista na Noite dos Cristais. E pior, então, ocorreu aqui no Yad Vashem, em Jerusalém, quando, da visita do Bolsonaro, antes dele ser eleito presidente do Brasil, quando o chanceler declarou que o nacionalsocialismo é um movimento comunista, de esquerda. Perguntaram para o Bolsonaro o que você tem a dizer da declaração do teu chanceler. Ele falou, bom, de fato, realmente é isso. Não é nacionalsocialismo? Então, nacionalsocialismo é comunismo, é de esquerda. Então, é isso. Ou seja, não só uma questão de ignorância, mas também uma questão de
desacreditar as oposições, desacreditar as esquerdas. E nesse sentido, eu vejo dois processos. Um processo que nos faz lembrar os anos 20 e 30, pela expressão de governos populistas, que são quase fascistas, nos lembram o fascismo, mas eles não são, porque eles mantêm ainda a estrutura democrática, porque eu acho que os governos populistas são muito mais sofisticados que o fascismo, porque ele mantém, utiliza, explora as estruturas democráticas para atingir quase os mesmos fins, que é destruir a sociedade civil, aumentar, enfraquecer a solidariedade entre os membros da sociedade, desacreditar as oposições e criar fortalecer a base do nacionalismo, a base nacional. E a diferença dos anos 20 e 30, o antissemitismo não é algo assim evidente. Ele aparece, mas não é algo tão evidente como era naquela época. Principalmente que ainda o antissemitismo não é o bom tom como era nos anos 20 e 30. Mas o racismo, supostamente, é um elemento que aparece, que ele é evidente. A incitação, o uso do medo, a tentativa de criar uma sociedade nacional, homogênea. Isso pode se ver perfeitamente aqui em Israel nos últimos anos, principalmente desde 2015 em diante, quando se formou um governo de extrema-direita em Israel. Então, todas as campanhas eleitorais, a incitação contra a população árabe, desacreditá-los, isso não parou, mesmo nos dias de hoje em dia. Essa tendência ainda ela é bastante evidente e, de certa forma, isto penetrou na consciência, digamos, da população em Israel em geral e de fato, eu estou falando dos árabes israelenses que vivem aqui desde 48, que são cidadãos do Estado de Israel, e que a população israelense continua vendo eles como cidadãos de segunda categoria e que não merecem o mesmo respeito como cidadãos judeus. Ou seja, nesse sentido, os governos populistas eles utilizam esta estrutura democrática para atingir objetivos que são objetivos fascistas, mas sem o uso da força e sem o uso de pressões como era feito na época dos governos fascistas. E o outro aspecto que eu acho que é uma coisa bastante que devemos levar em consideração, eu quero lembrar para vocês que há uma semana atrás faleceu aqui em Israel o grande professor de ciências políticas, que é o Zeev Sternal, e que foi um professor que fez grandes contribuições para entendermos o fenômeno do fascismo. E ele, com suas, ele não era apenas um professor assim que estava fechado na academia, mas ele, uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, ele escrevia no jornal, principalmente no Haaretz. Ele estava envolvido com o que ocorria e se acompanharmos as crônicas, os artigos que ele escrevia no jornal Haaretz, eu acho que a gente pode acompanhar também a decadência democrática, liberal, moral e judaica no Estado de Israel. E ele sempre alertou e
acertou nesses alertas de que mesmo um povo que foi vitimado, que sofreu de discriminações, de perseguições e de racismo, ele também não está vacinado destes venenos sociais, políticos, culturais, e que podemos também os descendentes das vítimas ultimativas, categóricas, históricas do racismo podem também cometer essas faltas e esse tipo de crimes. Eu acho que ele acertou e de fato, isto é um problema que estamos vivendo aqui, como os americanos estão vivendo essa diminuição do Estado liberal, do Estado de justiça, das instituições, só que lá não são os judeus, lá são os negros, apesar de que eu acho que não podemos também esquecer que é no governo do Trump que ocorreram os maiores incidentes antissemitas nos anos 2018 e 2019. E nunca na história dos Estados Unidos morreram tantos judeus como neste biênio do período do Trump, que nesta tendência populista dele, ele deu legitimidade para a supremacia, para as ideias de supremacia, para ideias de racismo, e certamente raramente ele se manifestou quando ocorreram atos de racismo. E quando ele foi visitar aquela sinagoga onde foram assassinados 11 judeus, ele foi lá vaiado e foi recebido com grandes protestos pela atitude hipócrita de haver se obtido quando ele apoiou e deu legitimidade para elementos supremacistas fazerem esse tipo de crime. Ou seja, nesse sentido, eu acho que o professor Zé Sterner, que faleceu uma semana atrás, ele nos ensinou e contribuiu com esta ideia de que no mundo de hoje, todos esses países que eu mencionei, com essa liderança populista que eu mencionei, o que ocorre, o que vem ocorrendo praticamente desde a época de Dreyfus, desde os anos 90 do século XVIII, que é um ataque frontal, aberto, público, imoral, contra o iluminismo, contra os setores da sociedade, das sociedades que querem viver num mundo onde a igualdade é um valor, que querem viver num mundo onde há solidariedade, onde há princípios universais em que todos os homens são iguais, e de respeito dos direitos humanos, e também, certamente, proteger o diferente, no caso, os judeus, ou outros, os negros. Nesse sentido, o que começou na época de Dreyfus não terminou. Houve alguns momentos nesse período de 130 anos que essa tensão diminuiu. Foi depois da terminada a Segunda Guerra Mundial, mesmo com a Guerra Fria, onde surgiram instituições criadas pela ONU, como estabelecendo o genocídio como um crime, instituições para evitar genocídios e outros crimes do estilo, o racismo. Eventualmente, depois da caída do comunismo, nos anos 90, e novamente há um retrocesso, porque eu acho que a história ela oscila, ela sobe, desce, ou
ela não se repete, mas há essa oscilação. E nos dias de hoje estamos novamente vivendo um retrocesso democrático, um retrocesso liberal, um retrocesso das tradições que se originaram da Revolução Francesa, que possibilitaram aquelas ideias tão belas e tão humanas de igualdade, solidariedade e fraternidade. E nesse sentido, vamos, pelo visto, não quero fazer nenhuma profecia aqui, mas pelo visto nós vamos ter que viver nos próximos anos com esses populismos e essa situação em que de enfraquecimento das estruturas liberais, das estruturas democráticas, de expressões racistas. O que temos que fazer é simplesmente não levantar as mãos, continuar a lutar, mesmo que somos hoje em dia minoria. Certamente em Israel somos uma minoria, mas não só em Israel, como também na Hungria, como na Polônia, como também na Eslováquia. E a situação é de que continuamos a viver este conflito que já leva 130 anos entre o iluminismo e as ideias que desejam destruir estas plataformas que deram origem ao republicanismo, ao parlamentarismo, às democracias, e que os judeus puderam encontrar nestas estruturas derivadas da Revolução Francesa, puderam encontrar um espaço onde eles puderam sobreviver dignamente e poder contribuir com as suas qualidades pessoais e humanas para as sociedades onde eles viveram. E, no entanto, este é o que nos espera, esses são os dias que nós vivemos hoje, dias de grande tensão, de lutas ideológicas, lutas políticas, lutas sociais, entre o que nós hoje em dia chamamos de populismo, que são estas tendências que sobrevivem, vivem, se reproduzem em estruturas democráticas, mas para enfraquecê-las, e em contraposição com as tendências liberais, democráticas, que estão em retrocesso nos dias de hoje. A grande esperança, com isso mais ou menos eu vou concluir, talvez a gente abra espaço para um diálogo, a grande esperança que a crise da corona, do vírus nos Estados Unidos e da tensão racial que existe lá e também da crise política, que em novembro nós vejamos a vitória dos democratas e vejamos o final da era Trump, que não é um problema dos Estados Unidos apenas, é um problema do mundo. E como cidadão israelense estarei plenamente feliz e contente que se isso vir a ocorrer, mas, enfim, para isso temos que viver mais 4, 5 meses, esperar esses resultados, e certamente haverá uma chance de viver nos dias mais otimistas e dias melhores, e eventualmente a tensão entre o ataque brutal que há ao iluminismo e às ideias liberais democráticas se tornem mais moderadas e haverá então chance para um estabelecimento de um Estado de Direito. E novamente vejamos
o fortalecimento daqueles parâmetros que nós apoiamos e que nós devemos lutar por eles. Lília? Muito bem, obrigada, Tito, por essa primeira reflexão tão ampla, né? Estamos todos muito mexidos com essa percepção aí dessa história. Será que se repete? Será que não se repete? Como ela funciona, né? Como funcionam essas dinâmicas históricas e as suas idas e vindas. A gente abre agora, então, para as contribuições. Nós já temos 3 inscritos para uma primeira rodada de questões. Eu vou pedir, Tito, quando você for responder, para falar um pouquinho mais perto do seu microfone. Tem um pedido aí. Eu escutei bem, mas tem um pedido aí que você puder falar um pouquinho mais perto do microfone, vai ser melhor. Tá bom? Nessa primeira rodada, eu vou... a primeira pergunta do José Marcos Kallenberg, do IOSSE. Depois temos uma do Celso e uma do Emil. Gente, nós estamos fazendo por rodadas. Vou pedir para as pessoas, enfim, lembrarem aí dos nossos tempos e dos nossos horários, colocarem, então, suas contribuições para o Tito poder fazer aí as suas reflexões a partir das questões e a gente ainda ter tempo para uma segunda e aí vamos vendo como a gente segue. Tá bom? Então, a gente passa o microfone para o Zé Marcos. Oi, Tito, muito bom ouvir você. De certa forma, é como se eu estivesse ouvindo um falecido tio meu, Aaron Thallenberg, o Arale, que você conhece bem, né? Uma geração aí que contribuiu muito para a minha formação sionista, humanista e de esquerda, enfim, e de mais gente que está aqui assistindo você, né? As semelhanças são muito grandes, né? Isso acontece no Brasil, Israel, em outros lugares do mundo também, né? Só para comparar, na última eleição israelense, o bloco de direita teve 54,8% dos votos, e aqui o Bolsonaro teve 55% dos votos, né? São regimes diferentes, parlamentar e presidencialista, mas tem muitas semelhanças no que está acontecendo. E também tem semelhanças, pelo que você está dizendo também, pelo que eu acompanho, no enfrentamento disso. Aqui a gente está com uma dificuldade muito grande de fazer uma frente ampla, né, de uma centro-esquerda, de uma esquerda democrática. Em Israel também a situação está muito difícil, né? A gente sabe das dificuldades da esquerda, tanto sionista quanto não sionista, né? E, de repente, a gente vê muita gente em Israel votando no Partido Árabe, mesmo tendo o coração no Eretz, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade de articulação, né? Você falou do Zeev Sternhell, que morreu agora, né? Uma pessoa preciosa, e que eu vi que na biografia dele ele sobreviveu a um atentado à bomba de um extremista de direita, judeu. O sujeito plantou uma bomba na casa dele. Quer dizer, o jogo é duro mesmo, é realmente muito duro. Na sua opinião, quais as perspectivas para uma esquerda está saindo ou está se articulando para estar enfrentando esse ataque ao Estado Democrático de Direito que acontece em Israel, no Brasil, em vários lugares do mundo? A gente vai para a próxima questão agora direto. Então, Celso. Eu não sei como é que pede. Bom dia a todos. Shabbat Shalom, Tito. Prazer te ver de novo. Faz tempo que a gente não se vê. Eu queria te perguntar, assim, o que a gente tem visto também em termos de, principalmente agora com a crise do coronavírus, uma certa negação à realidade por parte desses governos, né? Eu tendo a acreditar que isso é uma tendência também do totalitarismo, né? Hannah Arendt falava isso, de que você, de certa forma, tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes, né, do governo totalitário de lidar com uma certa realidade e minimiza, né? É muito claro o exemplo da gripezinha, né, do Bolsonaro, ou mesmo da tentativa do Trump de impor a hidroxicloroquina como solução para os problemas, né? Quer dizer, você minimiza e busca. Como você vê essa questão, né? Quer dizer, de tentar afastar
a sociedade de uma dada realidade que, de certa forma, pode ser ameaçadora para esses projetos de poder dos regimes, digamos, populistas autoritários. Um abração para você. Quero só avisar, a gente já tem para a segunda rodada de inscritos a Miriam, e eu estou vendo que acho que o Mauro Marinho quer fazer pergunta. Quero. Isso, Mauro. Então, tu está inscrito na segunda rodada, tá? Bom, olha, só um deixa eu pequeno... responder, então. Perdão, tem mais o Emil, né, nessa terceira rodada. Eu só queria lembrar a todos que quem quiser falar pode clicar na mãozinha. Quando você clica em participantes, tem uma opção de levantar a mão. Então, quem quiser, para a segunda rodada já estão inscritos a Miriam e o Mauro, como a Lilian disse, mas quem quiser se inscrever para o terceiro lugar, é só levantar a mão. Agora, se o Emil puder terminar essa primeira rodada, a gente já passa a palavra para o Tito. Olá, Tito. Você tocou, assim, tangenciou essa questão das eleições americanas, mas eu gostaria que, se fosse possível, a gente refletisse um pouco mais sobre o que pode significar uma derrota do Trump nas eleições, que essa semana parece estar se consolidando de uma maneira muito forte. Grandes grupos republicanos tradicionais já estão fazendo campanhas até contra o próprio Trump. Antes de ontem saiu uma pesquisa onde o Trump perdeu mais 2 pontos. Quer dizer, hoje os democratas estão com 51% contra 35% dos votos. Então, eu queria ver se a gente, como progressistas, pensar um pouco qual seria esse cenário do que poderia acontecer se o Trump perdesse, se ele é realmente um catalisador desse movimento ou se forças como os poloneses, turcos, etc., conseguem manter esse movimento. Obrigado. O que você estava escrevendo que você ia falar? Tito, se quiser responder. Sim, claro. Eu vou responder pela ordem das perguntas. A primeira do Thalenberg, é um prazer saber que você é o sobrinho do Arão, que eu conheci, do Ara, que eu conheci muito bem. Sobre as perspectivas da esquerda em Israel. Sinto muito decepcionar todo o grupo aqui, que eu sei que são gente com uma orientação clara de esquerda, como eu, mas as perspectivas não são péssimas, porém nulas, praticamente nulas. A esquerda praticamente desapareceu no espaço público, no espaço político aqui em Israel. Os resultados das últimas eleições foram 62 contra o Bibi Netanyahu e 58 a favor. O que ocorreu, isso eu não quero dizer, porque senão eventualmente vocês nem todos acompanham o que ocorre aqui em Israel, mas o que ocorreu logo depois das eleições, houve uma traição por parte de um partido, que era o Azul e Branco, liderado por 2 generais, o Gantz e o Ashkenazi. Durante 3 voltas, 3 rounds, 3 eleições durante o ano de 2019, a última foi em março, que a campanha foi tudo menos Bibi Netanyahu, e eles acabaram fazendo uma coalizão, e foi uma traição a quase 1 milhão de votantes que votaram nesse partido na esperança de poder mudar a liderança do Estado de Israel para uma liderança diferente, não de esquerda, mas certamente democrática, certamente liberal, certamente uma liderança que respeite os cidadãos, certamente legitimize a população árabe de Israel, e isto não ocorreu. O pior, que este partido está, nos dias de hoje,
apoiando a provável, eu digo provável que ainda não é certeza, mas da anexação de parte da Cisjordânia, que o Bibi anunciou que devia ocorrer no dia 1º de julho. E novamente, as esquerdas levaram um grande tapefe na cara e a sensação entre o setor de Israel é uma sensação péssima de angústia, de frustração, de derrota, de falta de perspectiva, e não sei o que é necessário para isso mudar, talvez uma grande crise de algum tipo que possa mudar, ou uma pressão de fora, no caso americano. E isso, daqui eu passo para a pergunta do Celso, também te envio um abraço, e da questão da corona. Olha, a questão do vírus, ela foi instrumentalizada, ela foi manipulada. Foi a questão, o uso e a manipulação, instrumentalização do vírus que fez com que o Partido Azul e Branco do Gantz entrasse na coalizão. Mas eu quero te dizer que isso foi apenas um pretexto, porque o Bibi Netanyahu sistematicamente, metodicamente, ele utilizou sempre algo para incitar o ódio, para diminuir a solidariedade, para desacreditar as oposições, para eliminar qualquer possibilidade de organização política em contra dele. Então, durante muito ele teve assim a flor da pele, intenção, a atitude contra o Irã, a ponto de ele até conseguir convencer o Trump para abandonar os acordos que haviam para desmilitarizar as usinas, a produção das usinas no Irã. Quando isso deixou de ser um assunto assim fundamental, então era a questão dos árabes. Nas eleições de 2015, foi a questão dos árabes que eles estão por dominar o Israel, etc. No dia das eleições, eu quero lembrar que às 8 horas da manhã ele apareceu na mídia e declarou de que os árabes em massa estão indo em massa com ônibus para as urnas para votar e que vai descaracterizar o Estado de Israel e o sionismo, etc. E só entre parênteses, neste dia, de 15 de março de 2015, eu fui visitar minha filha que mora no norte do país e eu então entrei na maior cidade árabe que existe em Israel, que se chama El-Fahm. Eu sempre faço de chegar da minha filha, e eu não vi absolutamente nada dessa incitação, dessa ameaça, dessa mentira, que ele fez. Ou seja, para resumir para você, Celso, a coronavírus foi mais um pretexto, outro pretexto oportunista que está ocorrendo agora. Mas se não fosse isso, seria um outro pretexto. Antes era o Irã, eram os árabes, agora o coronavírus, amanhã vai ser uma outra coisa. E agora, então, para a pergunta do Emílio, sobre o que pode, quais são as projeções, digamos assim, o que pode trazer uma mudança no governo americano e a derrota do Trump. Eu acho que muito, muito. Em primeiro lugar, diria, a grosso modo, uma volta dos Estados Unidos à família das nações.
ou seja, voltar a respeitar os acordos dos Estados Unidos em relação aos acordos do clima. Uma volta dos Estados Unidos aos acordos que foram assinados com o Irão. Em termos de Israel, então, a minha lista é enorme. Eventualmente, não sei se o governo democrata vai retornar, mas a possibilidade existe. E só o fato desta possibilidade existir, de uma volta da Embaixada Americana de Israel para Tel Aviv, isto é uma grande mensagem para a sociedade civil israelense, uma grande mensagem para a população árabe, uma grande mensagem para a autoridade palestina, para o mundo árabe em geral e para o mundo civilizado também, de que não é legítimo a usurpação ou a ocupação de lugares que não são aceitos internacionalmente ou pelas plataformas legais internacionais. Acredito que haverá também projeções e influências e consequências dentro da sociedade americana, como também evitar, quer dizer, em primeiro lugar, mudar a linguagem, mudar voltar à integridade política, de não incitar o ódio. E acredito que haverá outras projeções e consequências positivas para o campo liberal e democrático também. E como eu falei, é a nossa grande esperança. Vamos lá, a gente tem uma segunda rodada agora. Nós estamos verificando aí se a gente vai conseguir fazer uma terceira, tá bom? Inscritos para essa segunda rodada é a Miriam, depois o Mauro Malinho e o Michel. E aí já temos algumas pessoas se inscrevendo para uma terceira, vamos ver como é que a gente vai de tempo, tá bom? Priori, a gente tem aí uma combinação de tentar terminar às 12h30, então vamos verificar como a gente segue, tá? A pergunta agora, Miriam, por favor. O microfone desaparece quando você não usa. Miriam, está aí ainda? Eu não estou vendo a Miriam aqui. Liga o microfone. Ah, certo. Ela está aqui, sim. Está com o microfone desligado, a Miriam. Tem que mandar ligar o microfone. Miriam, seu microfone, você consegue ligar? Miriam, à esquerda, embaixo na tela. Mute, unmute. Gente, vamos fazer o seguinte, Mauro faz a sua questão e aí a gente vê enquanto a Miriam resolve o assunto do microfone, pode ser? A gente inverte essa hora. Mauro, Eu posso falar? Sim. Olha, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer aquilo que polidamente se chama de contribuição e, na verdade, é um palpite. Eu queria chamar a atenção para 3 aspectos. Primeiro, o seguinte, não tem essa luta, esse confronto, não tem 130 anos, ele tem pelo menos 230 anos. Vamos pensar nos publicistas, nos reacionários do tempo da Revolução Francesa, Joseph de Maistre, Edmund Burke, etc. Já estava presente lá todo esse antagonismo. Segundo ponto, a esquerda, chamada esquerda, ou a esquerda de fato, ela comete erros pavorosos desde a Revolução Francesa, desde a própria Revolução Francesa. E o fato de que existe esse antagonismo tão antigo, essa resistência, que na época era exercida principalmente pela Igreja Católica, não impediu todos os avanços nesses 230 anos. Então, uma notinha
otimista e, ao mesmo tempo, um alerta, porque a esquerda comete erros colossais o tempo todo. Terceiro ponto é o seguinte: o Trump, Bibi e semelhantes, Bolsonaro, etc., Duterte, não estão sozinhos. Eles são a expressão extrema de uma grande massa que vota neles nos Estados Unidos, no Brasil, em Israel, na Hungria, nas Filipinas. São pessoas que acreditam nesses valores ou pessoas que se deixam levar. Aí tem gente que acha que tem lavagem cerebral, etc., etc., mas eu não acho isso. Eu acho que as pessoas têm gente reacionária em quantidade extraordinária. Era isso. Beleza. Michel, Miriam, conseguiu o microfone? Pronto. Sim, Estão me Miriam ouvindo? conseguiu. Obrigada. Então, primeiro, é muito bom estar podendo ver o Tito e todo mundo. Parabéns, Lilian e Suzana, nós todos. O Tito foi a primeira orientação para a minha tese de doutorado, que eu continuo envolvida. Já defendi, mas voltando ao iluminismo e o quanto a gente está distante de tudo o que a gente gostaria de estar. E, na verdade, eu acho que eu sou um pouco mais pessimista, porque realmente o mundo, os líderes mundiais estão tratando a população como foi na linguagem nazista, tratando todos como criancinhas e dando alternativas para não pensar. E a questão dramática que Israel está vivendo em relação a essa anexação, que nós estamos assinando listas e não adianta nada, né, contra a anexação, também é muito ruim para os judeus do mundo todo. Israel e a Galut e a imagem do judaísmo, que sempre foi plural e iluminista. Então, eu não tenho pergunta também, eu só sinto um grande desespero nesse momento. Tomara que o Trump não ganhe, mas a gente nunca pode minimizar o poder do inimigo, não é verdade? E agradeço a oportunidade mesmo. Estamos aqui nessa torcida. E, mais uma vez, agradecer ao Tito, que sempre me orientou com boas leituras e o início da minha tese de doutorado, que eu defendi há 3 anos. Obrigada. Vamos lá, Michel. Oi, obrigado, Lina, obrigado, Suzana, obrigado, Tito. Eu queria fazer uma pergunta um pouco técnica, Tito. Seguindo um pouco a linha da pergunta do Mauro, em que ele trata da relação entre os conservadores, né, Edmund Burke e tal, e o outro lado da história, né, onde os conservadores têm como percepção que há uma contradição inerente entre a tradição e as conquistas da modernidade. O que a gente está vendo agora, né, a ideia de que a ordem se dá pela tradição. Qualquer coisa que saia da tradição, né, aqui pegando um pouco a homenagem que você fez ao Zev Stenhal, qualquer coisa que saia da tradição é perigoso na perspectiva conservadora do Burke e desse pessoal que se coloca na oposição à Revolução Francesa. Eu fico pensando se o que a gente está vivendo hoje não é uma perspectiva dessa ordem, né? A ideia de que a tradição passa a estar na ordem das coisas e qualquer conquista da modernidade é vista como socialista, comunista, degeneradora, etc. E tal. Que se esse for o caso, eu fico pensando no que você falou sobre antissemitismo. Você tem razão quando você diz que o antissemitismo hoje já não é uma referência central nessa extrema-direita. Mas a figura do judeu, pelo menos em alguns lugares, né? No Brasil, o judeu está no centro dessa referência aí. O judeu tem uma importância cultural importante para essa nova direita. Nos Estados Unidos também. Na Hungria, de outra maneira, mas também tem. Em alguns lugares a gente vê o judeu aparecendo, não necessariamente como elemento da degeneração, mas ele surge. No Brasil, por exemplo, ele é uma figura importante de legitimação das bandeiras da extrema-direita brasileira. Nos Estados Unidos também. O judeu
entra como uma referência importante para a legitimação das bandeiras trumpianas, né? Isso não é contraditório em relação ao antissemitismo, ou seja, o antissemitismo cresce no Brasil, mais do que nunca. O antissemitismo cresce nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que tem um judeu imaginário galgando espaços e estando no centro dessa história toda. Pensando nessa coisa que o Mauro trouxe, a ideia da tradição versus a modernidade, e pensando nesse judeu, eu queria te fazer a pergunta se a gente não está vivendo um novo momento de um novo conceito de antissemitismo, em que o judeu real representa a modernidade, representa a entrada de figuras diferentes dentro da ordem democrática, representa uma ordem mundial que dialoga. Esse judeu real é isso. E há uma tentativa de recuperação de um judeu imaginário que justifica um mundo pré-Revolução Francesa. E esse judeu imaginário, quando ele é acionado a partir de bandeiras de Israel, ou a partir de símbolos do reino de Judá, do reino de Salomão, do reino de Davi, qualquer coisa que seja, se a gente não está caminhando para uma nova perspectiva de antissemitismo, que ela aparentemente é filosemita, mas que ela é profundamente antissemita na sua prática de percepção de mundo. Esse eu queria fazer a pergunta. Lá, Tito, comentário? Sim, olha... bom, são comentários os comentários. Olha, Mauro, eu falei que essa tensão ela se concretizou, surgiu, ela tomou forma nos últimos 130 anos, mais ou menos da época de Dreyfus e não antes, porque também fazendo referência à historiografia moderna, que estabeleceu o surgimento do fascismo como um produto da Primeira Guerra Mundial, das crises econômicas, das crises de identidade coletivas nas sociedades europeias. E a grande contribuição do Sternal é exatamente estabelecer o início do fascismo no final do século, na época de Dreyfus, quando surgem aqueles paradigmas do estranho que corrói a sociedade, da ideia da regeneração de um corpo nacional, que essa foi, diria, a principal mensagem de Hitler, logo que ele se organizou com o partido em 1919 na Alemanha, a ideia da regeneração da raça ariana. Mas esses paradigmas, essas ideias, essas ideologias, elas surgiram pouco antes, acho que uns 20 anos antes da Primeira Guerra Mundial, com esse pavor, esse medo dessa dissolução do corpo nacional, uma tentativa de sacralizar as tradições e ver no estrangeiro, no caso judeu, como o principal elemento diluidor da sociedade, da essência da sociedade cristã francesa, ou seja, ou alemã, não importa qual sociedade, devido a que o judeu ele representa a moderna, o judeu é um elemento dissolvedor, ele destrói uma ordem social antiga, etc, etc. Nesse sentido, eu fui atrás do Sternal para estabelecer o período do início do fascismo na época de Dreyfus, e não como costumamente historiadores afirmam e escrevem pós Primeira Guerra Mundial. O que ocorreu pós Primeira Guerra Mundial é que se criaram as condições históricas para a ascensão ao poder de movimentos fascistas. Na Alemanha o nazista, mas na Itália o fascismo, e em outros lugares movimentos fascistas. Ou seja, principalmente com
com crises econômicas, políticas e de identidade nacional, mas o Stern ele trata da história das ideias, ele trata da história da intelectual, e ele encontrou as raízes mais ou menos por essa época. E Mauro, outro comentário do comentário. Não, de fato, é claro que nós sabemos isso, como é que as massas apoiam esses líderes. Acontece que esses líderes que você citou e que eu citei são líderes que eles concretizam os anseios destas massas. Esses líderes simbolizam algo profundo, assim, em termos de psicologia social, e que eles conseguem, então, conseguir atrair essas massas. Ou seja, a relação é uma relação dupla, líder-massa e massa-líder. Bom, eu acho que, nesse sentido, é o que ocorre hoje em dia, assim, a meu ver. E, Michel, olha, quando a gente fala de antissemitismo, sempre estamos falando do mundo ocidental. Nunca, quando a gente fala do antissemitismo, a gente fala de outras partes do mundo, Ásia, África, etc. E olha, eu sempre digo, e principalmente eu digo para judeus, a maior parte da humanidade, demograficamente, numericamente, não é antissemita. Ou seja, se pega o mundo asiático, não estou falando dos países islâmicos no mundo asiático, mas estou falando da China, da Índia, do Vietnã, de Myanmar, Tailândia, Indonésia, não, Indonésia não, mas Singapura, enfim, eu acho que a maior parte da humanidade vive nesses países, e o antissemitismo não é um fator para nada. E se é um fator, muitas vezes, é um fator de admiração. No Japão, na China, judeu é visto como um elemento extremamente inteligente, extremamente com muito sucesso, um elemento positivo, um elemento que é um modelo de imitação. Já viram tão poucos e tão bem-sucedidos. Porque no mundo ocidental, este ser bem-sucedido tem uma conotação negativa. E a gente sabe do antissemitismo moderno do século XIX, de que este ser bem-sucedido sempre está associado com os meios ilegais dos judeus, dos meios furtivos dos judeus, a forma não ética dos judeus de atingir altas posições na economia, na política, etc. Rompendo, etc. Mas, voltando mas como você fala do antissemitismo, e eu então repito e digo, o antissemitismo é um fator built-in, integral da cultura ocidental cristã e não do resto do mundo, não estou falando do mundo muçulmano, mas de outros povos, principalmente os povos assim chamados amarelos. E nesse sentido, eu também sempre falei, eu acho que talvez, de que o antissemitismo ele é um fator que nós teremos que conviver no mundo ocidental para o futuro e para o resto dos nossos dias e das próximas gerações de judeus e não judeus. Eu diria que é algo que praticamente quase que impossível de erradicar o antissemitismo e a centralidade do judeu na religião cristã, no mundo cristão, e
e também na história dos povos ocidentais. Nesse sentido, também, assim como eu falei que a história ela oscila, ela tem retrocessos e tem progressos, o antissemitismo também. Há momentos de maior tensão, de mais ódio, e há momentos em que há um retrocesso, mas aqui o retrocesso é positivo, e uma diminuição dessa tensão em relação à centralidade do judeu na consciência geral e dos povos. Certamente que no mundo que nós vivemos, e como eu falei durante, sei lá, meia hora para você sobre a grande expressão do populismo no mundo de hoje, e que o populismo ele tem essas características, essas propriedades de tratar de sacralizar a tradição cristã, a tradição camponesa, aquelas ideias românticas daquele mundo pré-industrial, ideias de regeneração nacional. E o judeu, apesar de que na Hungria ele vive lá antes até dos húngaros, na Polônia 800, 900 anos já da história polonesa, ele sempre foi visto e continua sendo visto como um estranho, alguém que não faz parte do corpo nacional. Ou seja, nesse sentido, a gente... Não sei se eu respondi a tua pergunta, ao teu comentário, mas a questão judaica ela está presente, na consciência histórica, na memória, no discurso público e muitas vezes utilizado como bode expiatório também. E certamente, nos países onde há regimes populistas e estas incitações, e essas tensões, e esta tendência de diminuir o nível democrático, liberal, solidário das sociedades, aglutinando em torno da sociedade nacional, o judeu sempre virá à tona. Mas, novamente, contudo, eu acho que nós não podemos sempre pensar com aqueles paradigmas que nós temos, que são produtos de um trauma nosso, de que todos são antissemitas em todos os lugares do mundo e, ao mesmo tempo, isto não é historicamente correto e tampouco nos dias de hoje. Vou fazer uma pergunta aqui. Tito, eu queria saber, tem mais 2 falas sendo solicitadas aqui? Temos tempo? Pode ser? Adriana e a minha, e aí você faz o fechamento? Tudo bem, eu tenho tempo. Ah, beleza, então. Gente, então não é que a gente, em geral, tem aí uma combinação com o pessoal do Círculo, que a gente começa junto, termina junto. Evidentemente, se tem gente que precisa ir saindo, fica à vontade, mas a gente queria dar esse espaço, então, para a Adriana, que quer fazer uma questão, e eu faço também, eu tenho uma colocação que eu queria fazer, e aí você faz a finalização. Então, Adriana. Ok. Não, muito obrigada. Só para aproveitar o privilégio, né, de ter o Milgram, não poderia deixar de perguntar sobre como ele está vendo o impacto da abertura dos arquivos do Vaticano. Só para, enfim, é um tema bem diferente, acho que do que está sendo falado, mas se isso for oportuno, eu agradeço. Enfim, acho que são coisas até que se misturam um pouco, né? Eu fiquei pensando algumas coisas aqui a partir das questões que foram colocadas, né? Acho que quando o Mauro fala, ele traz essas oposições, essas tensões que já datam, digamos, da Revolução Francesa, e eu acho que a gente está falando aí desses limites entre
lutas, né, relacionadas a uma postura mais inclusiva e que busca espaços menos autoritários, e a sociedade que convive com o autoritarismo, né? Acho que é interessante que você, nessa datação que você faz do período do Dreyfus, e eu sempre trabalho até com os meus alunos essa questão da própria formação da Alemanha, do quando a gente vê a Alemanha se formando como Estado nacional, a gente tem uma construção autoritária, a gente tem uma oposição aos modelos que foram se instaurando mais constitucionais e democráticos da França ou até da Inglaterra, e o quanto essa estruturação verticalizada, hierarquizada, ela é também sempre muito presente na construção, digamos, de um modo operante, digamos, da vida política no contexto da formação da Alemanha. Acho que revisto no século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, acho que tem outras questões que acho que foram vivenciadas pela Alemanha com o trauma do nazismo, né? Mas que também está sempre muito presente. Agora, eu acho que a gente, ao olhar para esse século XXI, né, tem se deparado com algumas outras questões que talvez sejam os nossos novos desafios, né? Quando o Michel fala, talvez, não sei se do novo antissemitismo, mas eu pensaria das novas facetas do autoritarismo, e que lidam com as ambiguidades de algumas questões identitárias. Então, essa nossa percepção, por exemplo, enquanto judeus, que não dá para defender um ser judeu quando a gente tem tantos membros digamos, do agrupamento judaico também sendo autoritários e sendo chauvinistas e sendo violentos contra outros povos, outras minorias e outras populações. E aí, essa nossa tensão entre, afinal, que judeu você é e a que você se alinha. Né? A gente vê isso um pouco com a comunidade negra hoje em dia, né? Comunidade negra precisando dizer, não basta ser novo ministro da Educação é negro, puxa, que legal. Quem é esse negro? A que ele se alia? Quais são as suas posturas em relação ao mundo? Então, esse terreno pouco seguro, né, da identificação identitária, acho que tem sido uma coisa muito presente nesse nosso século XXI, junto também com essa novidade que é, digamos, a disseminação da comunicação do universo digital. E aí eu acho que a gente tem uma questão relacionada à manipulação dos comportamentos. Então, quando o Mauro diz, boa parte das pessoas apoia, está junto, quer mesmo ser mais ou conservador, ou chauvinista, ou, né? A gente vivencia um período muito grave de um processo de estruturação de cultura e de vivência social e que intensifica a manipulação dos comportamentos. Não vou dizer que cria, porque eu acho que a manipulação da comunicação ou dos comportamentos, ela também é histórica, né? Agora, ela tem uma granularidade, né, do seu gosto, do que você do que te emociona, o que te faz apoiar ou não faz apoiar alguma coisa, né? A gente viu Cambridge Analytica e essas coisas todas das influências nas eleições, que é algo que eu acho que a gente precisa ter em mente quando a gente se organiza para poder pensar. É uma guerra de discurso? Faz algum sentido a gente pensar que talvez trabalhando a questão dos discursos e da difusão de discursos mais humanistas, mais vinculados a direitos humanos, negadores desse extremo individualismo, a gente pode ter algum sucesso em trabalhar, digamos, a nova expansão de uma sociedade que acredita no humanismo e na convivência entre as pessoas? Então, queria te ouvir, se você quiser fechar por aí. Olha, respondo primeiro para a Adriana, pela ordem, a questão dos arquivos do Vaticano. Olha, pelas leis do Vaticano, os arquivos são abertos 75 anos pós-facto. E esses 75 anos já se passaram. São 75 anos de 45, mas o período do Holocausto é 33 até 45, portanto, já estamos além da lei estabelecida pelo próprio Vaticano de manter os arquivos fechados ao público
durante 75 anos. Olha, certamente que essa abertura dos arquivos será uma grande contribuição para uma questão histórica que nos aflige desde a época do Holocausto e até os dias de hoje, que é a atitude do Papa Pio XII, e principalmente da questão do silêncio e da Realpolitik de Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial e a sua atitude em relação a essa indiferença ao destino dos judeus sob o regime nazista e fascista na Europa. Eu acho que muitos historiadores estão ávidos por este momento em que os arquivos serão abertos para então poder elucidar esta questão, digamos, do Papa Pio XII, mas não apenas do Papa Pio XII, também das lideranças católicas, né? Que estão ligadas à instituição do Vaticano. Se bem que eu acho que muitas coisas vazaram durante muitos anos, e que o Vaticano publicou as atas e documentos da Santa Sé no período da Segunda Guerra Mundial, e eu me lembro, olha, isso aqui é realmente coisa de 30 anos atrás, quando eu fiz meu mestrado, eu tratei da questão da imigração de conversos no Marim, da Alemanha para o Brasil, pelo Vaticano. No Brasil foi publicado como Judeus do Vaticano. Eu trabalhei com a documentação do Vaticano e eu me lembro, nessa documentação, muita coisa que eu fiquei até surpreso, que isso deveria ser... não deveria vazar, deveria ser censurado, e vazou e foi publicado. Bom, mas a abertura certamente vai abrir novos horizontes da historiografia, da pesquisa, e sem dúvida saberemos mais sobre essa questão. Para concluir, Lilian, você deu um quadro bastante genérico, e eu às vezes, e muitas vezes, eu sou cético e pessimista em relação às tuas últimas palavras, tuas últimas frases, e em que medida o discurso humanista, o discurso democrático, o discurso liberal pode mudar mentalidades, mudar opiniões e atitudes sociais e políticas. O que eu não sou cético, e tenho plena consciência, é de que não devemos abandonar a nossa militância em continuar com as nossas atitudes, nossas posições, nossa luta, mesmo que nos dias de hoje, em países como nós vivemos, eu em Israel e vocês aí no Brasil, as perspectivas não são muito otimistas, mas não devemos abrir mão dela. Eu acho que há outros fatores que influenciam mais. Economia, crises, corrupção, situação geopolítica, situações, contingências internacionais, que tipo de presidente nós temos nos Estados Unidos. Ou seja, há uma série e outros mais por exemplo, linhas econômicas do neoliberalismo que dominou a área econômica nos últimos 15 anos, até mais, desde a época do Thatcher, que eu não tenho a menor dúvida que isso é um dos fatores que levaram a esse ressentimento
em vários países e que levaram a apoiar líderes populistas, esses que nós citamos. Ou seja, há uma série de fatores e que o que você falou, o discurso nosso, né, que nós acreditamos nele, que não devemos abrir mão de jeito nenhum, ele é um fator de ordem moral, pedagógica, educativo e político, e é o resto que nos dá essa esperança e nos permite olhar no espelho, olhar para frente e continuar. É isso. Eu agradeço a paciência de vocês. Acho que a gente termina com esperança e continuar, né? Que eu acho que é o que a gente faz estando juntos. Acho que essa expectativa de que a gente se perceba enquanto pessoas que se aproximam, pessoas que comungam de ideias parecidas e dialogam e estão aí dispostas, né, a continuar um pouco com essas expectativas mesmo, mais céticos, menos céticos. Acho que todos nós temos aí, por característica pessoal ou pelo momento que estamos vivendo, né? Queria agradecer, Tito, um prazer realmente te escutar mais uma vez e todas as contribuições que foram trazidas. Acho que é sempre uma emoção, estou vendo aí algumas pessoas que não estão sempre no círculo com a gente, sejam bem-vindas dessa vez e de todas as próximas. Muito legal ver, né, que a gente estava aqui com a Luísa, por exemplo, que foi a palestrante do anterior, que está com a gente. E a gente fica em contato, então, organizando aí a nossa próxima atividade em julho. A gente deve dar notícias em breve. Julho, da mesma maneira que todos os outros meses, sim, a gente deve se encontrar num sábado de julho. E assim a gente se despede, agradecendo aí ao Tito e desejando a todos que sigam se cuidando, sigam com saúde e que a gente tenha mais inspirações positivas do que aflições nas próximas semanas aí. Beleza? Muito obrigada. Olha, obrigado a vocês, um abraço a todos e foi legal rever muitos conhecidos e a você, Lilian, a Suzana, o Gabriel, enfim. Olha, se cuidem e nos encontramos em qualquer outra oportunidade. Um abraço a todos. Um abraço. Muito obrigada, Tito. Obrigada. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.